Olá, vamos iniciar a correção das atividades do PET da quarta semana do primeiro ano, finalizando aí o primeiro volume do PET de Geografia. Nas próximas semanas a gente já deve ter o segundo volume. Então, esse conteúdo final desse primeiro volume do PET tem discutido as questões ambientais e como elas têm afetado a vida no planeta, desde as conferências ambientais até os principais impactos, né, das ações humanas ao clima e ao planeta Terra. Então, na nossa primeira atividade, aí, fazendo referência ainda às questões do exercício anterior, pede para a gente analisar cada uma das afirmativas, considerando-as certas ou erradas, e nas afirmativas erradas, reescrevê-las. Letra A. Os países mais industrializados e ricos são os que emitem mais gases poluentes na atmosfera, que ampliam ou causam efeito estufa. Verdadeiro, a gente viu na atividade da semana passada que esses países são realmente os que mais causam emissões de gases poluentes. Letra B. O protocolo de Kyoto tem por objetivo reduzir, principalmente pelos países em desenvolvimento, a quantidade de gases amplificadores de efeito estufa que estes países lançam na atmosfera. Essa alternativa está errada. O protocolo de Kyoto ele tem por objetivo reduzir, sim, os gases de efeito estufa, mas não somente nos países em desenvolvimento, mas para todos os países. Até porque, como a gente viu, alguns dos principais emissores desses poluentes são os países desenvolvidos. Letra C. Especialistas acreditam que os efeitos negativos da mudança climática são os mesmos nas diversas regiões do planeta. Errada. Por quê? Os efeitos eles podem ser percebidos e pode haver dificuldades em todas as regiões do planeta. Quando eu poluo no Brasil, não significa que esses poluentes vão ficar retidos à atmosfera aqui sobre o Brasil. A atmosfera é um todo. Mas as mudanças climáticas e o impacto delas vai sim ser diferenciado em cada região. Por quê? Vamos imaginar o aquecimento do planeta. O aquecimento do planeta vai tornar algumas regiões mais geladas, mas tranquilas para serem habitadas, melhores para a agricultura, por exemplo, na Noruega. Porém, no Brasil, em outros estados do hemisfério sul, o regime de chuvas pode ficar muito intenso, descontrolado, destruir as lavouras, pode haver desertificação em algumas regiões. Por exemplo, a elevação do nível dos oceanos, ela vai afetar toda a região da mesma forma? Não, ela vai afetar mais os países costeiros, ilhas e etc. Né? Então, por isso que essa afirmativa está errada, tem que ser reescrita falando que os efeitos serão diferentes em cada região do planeta. Atividade número 2. Fala do efeito estufa, né, que é um fenômeno natural, fundamental para a manutenção da vida na Terra, porém, em quantidades excessivas, ele causa gases de efeitos, ele causa problemas na atmosfera, né, podendo elevar a temperatura do planeta. O protocolo de Kyoto propôs a redução da emissão desses gases poluentes em relação aos níveis anteriores. E aí a questão pede, né? Explique quando e como o agravamento do efeito estufa promove o aquecimento global, causando dano a várias regiões do planeta. Como já disse, é um fenômeno natural responsável por manter a temperatura na Terra. Quando os gases se tornam excessivos, aí é que eles interferem no funcionamento do efeito estufa, impedindo que esses gases eles se dissipem na atmosfera. Aqui no próximo slide dá pra gente ver, ó. Então, o efeito estufa é um efeito natural que faz com que a temperatura na Terra seja agradável à vida, que o calor não se perca toda a noite, né? Então, ele cria, a estufa é o quê? É um ambiente adequado para a vida. Então, ele cria esse efeito positivo. Porém, quando os gases de efeito estufa, o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, se concentram excessivamente aqui nessas camadas da atmosfera, o que acontece? A luz solar, ela é dissipada novamente para a atmosfera, né? O que acontece? Eu tenho a luz solar, a radiação, a luz e o calor. Quando eles chegam à superfície terrestre, parte é absorvida, parte é refletida. Essa parte refletida, o que os gases do efeito estufa fazem?
Eles permitem a passagem da luz, mas eles impedem a passagem do calor, fazendo com que a temperatura na Terra se eleve. E aí, essa elevação da temperatura vai comprometer todo o sistema atmosférico climático. Há uma interligação entre todos os sistemas do planeta Terra. Então, essa mudança na temperatura, por mais que nos pareça poucos graus, né, ela vai levar a toda uma mudança da dinâmica climática do planeta Terra, que pode ser muito prejudicial às nossas vidas. Né? Sabe-se que o aumento da concentração de gases de efeito estufa são dos principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades que pode contribuir tanto para a emissão de gases poluentes quanto para o sequestro desses gases, dependendo se houver o manejo orgânico da matéria orgânica no solo. De que maneira as práticas agrícolas elas podem então minimizar o agravamento do efeito estufa? Aí já diz, né, como a agricultura contribui. Alguns cultivos são mais potencializadores dessas emissões, como o cultivo de arroz irrigado por inundação, a pecuária, entre outros, são muito poluentes, né? Estima-se que 55% das emissões estejam relacionadas à pecuária, além do uso de fertilizantes, né? O uso de fertilizantes químicos é uma forma, algo que polui muito o solo, a água, o ar e gera essas emissões, né, de gases de efeito estufa. Então, quais as possibilidades aqui dentro de um manejo, por exemplo, da matéria orgânica que venha a diminuir essas emissões? Uma agricultura orgânica baseada em sistemas agroflorestais, em plantio direto, porque o que você faria? O plantio direto, por exemplo, é não retirar toda a vegetação antes de plantar. Você faz com que o solo absorva aquele resto de matéria orgânica que tem ali e planta em cima, não perdendo aquela biomassa, não queimando aquela biomassa, coisas que vão emitir poluentes. Você construindo sistemas agroflorestais, os sistemas naturais captam dióxido de carbono, eles vão captar esses gases de efeito estufa ou não permitir que eles sejam tanto lançados à atmosfera, de forma a beneficiar então o planeta com a diminuição dessas emissões, reaproveitamento de áreas já desmatadas aqui, não abrindo novas áreas desmatadas, porque o desmatamento, as queimadas, eles são grandes emissores de poluentes. Usando também aqui, por exemplo, esses dejetos animais, esses resíduos de outras culturas para gerar biogás, de forma que eles não seriam lançados na atmosfera por si só, mas eles seriam reaproveitados como uma fonte de energia alternativa e renovável. E principalmente aqui nessa questão do manejo orgânico do solo, a agricultura orgânica em sistemas agroflorestais, porque eles vão captar os poluentes, eles vão diminuir a emissão de poluentes e eles não vão utilizar de toda uma cadeia de fertilizantes, etc., que são grandes emissores de poluentes, desses poluentes. Aqui a gente tem uma charge. E o aquecimento global? Vamos lá, vamos pegar a onda antes que a onda venha nos pegar. Então, qual fenômeno é descrito na charge? Né? Que é letra B, a elevação do nível dos oceanos, obviamente. E aí, a letra A, como que acontece o aquecimento global? Né? O aquecimento global, como dito, é esse aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera, causado por essa excessiva emissão de gases de efeito estufa. Isso acontece em virtude do excesso da queima de combustíveis fósseis, mudanças no uso da terra, com excesso de desmatamento para promover novos cultivos, uso urbano do solo, que impossibilita a infiltração da água das chuvas, entre várias outras fontes, né? Essas causas, elas têm uma relação direta com a nossa forma de viver do mundo urbano, né? Da explosão populacional, uma grande explosão, um grande contingente populacional que impacta sobre o planeta, né? Com o uso dos recursos naturais, principalmente esse modo de vida moderno, consumista, né? Que vem a fazer com que um consumo excessivo, gastando, né? Grande
quantidades de recursos naturais, tornando insustentável para a natureza essa exploração excessiva. Então, como que esse aquecimento global vai, que as consequências que ele vai gerar? Muita gente fala assim, professora, mas eu li que seriam 2 ou 3 graus de aumento na temperatura, isso não faz nenhuma diferença, não faz. Os sistemas naturais, eles são todos interligados. Para a sua temperatura corporal, 2 graus podem não fazer diferença, mas 2 graus na temperatura dos oceanos mataria praticamente todas as algas que fazem fotossíntese, que são responsáveis diretas pelos nossos processos naturais, né? Então, o impacto é grande. Esses 2 graus alteraria os volumes de chuva, a distribuição das chuvas, e aí fazendo com que mais eventos atmosféricos severos acontecessem, né? Aqui já listando as consequências, né? Desertificação de regiões que passariam a ficar sem chuvas, regiões que já se chove pouco e aí viria a se chover menos e ficar sem chuva, mudança na distribuição das chuvas. O Brasil estima-se que seria muito afetado por essa distribuição desigual das chuvas, chuvas torrenciais em alguns momentos do ano e secas no restante do ano, o que é muito prejudicial para a agricultura e para a produção de alimentos, né? É muito prejudicial para a nossa vida urbana, porque as cidades elas não comportam regimes torrenciais de chuva, né? No início do ano, em Minas Gerais, a gente já vivenciou tanto esse problema, né? Com chuvas muito intensas, volumes de chuva além da média, né? Então, eventos atmosféricos extremos aumentando, furacões, né? O aquecimento, o que é um furacão? O aquecimento das águas ali na região do Equador. Então, se vai haver um aquecimento, a probabilidade desses eventos extremos se torna ainda maior, perda da biodiversidade, seja dos ambientes marinhos, seja dos ambientes florestais impactados também por isso, né? Os sistemas naturais são muito frágeis a essa variação de temperatura, né? Então é assim que o aquecimento global pode ter consequências drásticas na nossa vida, extinção em massa de grandes espécies, entre vários outros fatores nocivos à nossa vida, principalmente impactando na nossa produção de alimentos. E isso pode vir, né, a produção de alimentos, as pessoas terem que migrar para regiões, né? Por exemplo, a elevação dos níveis dos oceanos. Por que isso é um problema? Várias áreas terrestres serão engolidas pela água, as pessoas vão ter que deixar de habitar essas regiões que são positivas para gerar renda com turismo para várias localidades, por exemplo, no Sudeste Asiático, na costa brasileira. Então, pensa quantos portos a gente tem na região costeira, a infraestrutura portuária que teria que ser reconstruída se houver uma elevação do nível dos oceanos, quanto dinheiro não vai ser gasto com tudo isso, né? Então são questões todas para serem pensadas e não pensar que são só alguns poucos graus e que isso não vai mudar nossas vidas, né? Vamos então terminando essa 4ª semana, esse primeiro volume do PET de Geografia. Até mais, fiquem bem, fiquem em casa.